Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal. Você que já faz parte dessa nossa família, meu muito obrigado. Você que é a primeira vez que acessa esse nosso canal, seja muito bem-vindo também. Mas já aproveita a oportunidade e peço a você que se inscreva no nosso canal. É fácil, é só você clicar aqui embaixo, em inscrever-se, e venha fazer parte também dessa nossa família. Ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. E também deixe seu like, compartilhe e divulgue este canal, esse vídeo, com seus amigos, grupos, contatos, para que a palavra de Deus possa cada vez mais alcançar um número maior de pessoas e assim nos ajude a poder evangelizar. Hoje, nessa quarta-feira, nesse dia 3 de abril de 2019, estamos vivenciando a quarta semana da Quaresma. E a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus então deu-lhes essa resposta: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. O Pai ama, o Filho lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Na verdade, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concebeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz, e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, julgo segundo o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então caminhando nesse nosso itinerário quaresmal, rumo à vida nova, rumo à ressurreição, a qual o Senhor então quer ofertar a cada um de nós. E para isso precisamos então lutar para podermos vencer o pecado e alcançarmos a conversão, a santidade a qual o Senhor chama, convida a cada um de nós. Mas, para que isso se concretize em nossa vida, é preciso que nós então abramos o nosso coração para podermos acolher a palavra de Deus. Nós temos o Evangelho, a qual nós acabamos de ouvir, um exemplo de pessoas de coração fechado que não conseguiram compreender as atitudes, as ações de Jesus. E por isso, então, buscam matá-lo. É o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, então, é a continuidade do Evangelho do dia de ontem, da terça-feira. E nós, então, podemos perceber que Jesus, ele vai falar que age segundo aquilo que ele vê o Pai fazer. E é bonito nós percebemos que basta olhar também para aqueles que têm a oportunidade, a graça de ser pai. Os filhos buscam imitar os seus pais em tudo aquilo que fazem.
E assim, então, os filhos vão crescendo, mas agindo, tendo como referência, espelho, tendo como herói os seus pais. Daí a importância do papel dos pais na vida da criança, formando, ajudando então a construir um ser humano de caráter, um ser humano com ética, moral, que haja segundo os princípios do Evangelho. E infelizmente muitos pais de hoje têm perdido essa dimensão, não instruem, não educam seu filho, terceirizam a educação para os avós, para a escola, a professora, que sofre, e a educação religiosa para os catequistas, isso quando vão, colocam seus filhos na igreja, para poder fazer ali esse itinerário da iniciação cristã. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus, então, aqui ele diz aos judeus e para nós hoje, que ele age segundo aquilo que ele vê o Pai fazer, aquilo que ele vê o Pai realizar. E com a vontade do Pai, dar vida e vida em plenitude a cada um de nós. Mas aqueles que de coração fechado não acolherem essa mensagem, essa boa nova, vão ter atitudes como o dos judeus no Evangelho, que não aceitam, se fecham em si mesmo e com isso perdem a salvação. E Jesus não desiste, pelo contrário, ele busca também anunciar e vai dizer então, olha, é chegado a hora de que aqueles então que morreram vão ouvir a voz do Filho de Deus e ressuscitarão para a vida eterna. E aqueles que agirem também segundo os valores do Evangelho irão também ressuscitar. Então, queridos amados irmãos, está aí para nós a importância de nós então buscarmos viver a palavra de Deus. Mas não viver como imposição, como regra, porque isso fica ruim. Nós fazemos as coisas forçadas e Deus não nos força nada, Ele nos quer livre. Mas na medida que nós vamos então experimentando essa liberdade que Deus nos proporciona, nós nos alegramos em poder trilhar e seguir os seus caminhos, nos libertando dos falsos prazeres que o mundo oferece, a felicidade momentânea que o mundo nos apresenta, porque a verdadeira alegria nos vem de Deus, e essa em ninguém e nada pode tirar, nem mesmo os assaltantes, bandidos, ninguém pode tirar de nós, nem mesmo o maligno. Então é preciso se abrir a essa proposta de vida e salvação, a qual então Jesus veio ofertar a cada um de nós. E é interessante que ele diz que até mesmo o Pai não julga, mas confiou a ele a essa missão de poder julgar os vivos e os mortos. E Jesus vai dizer aí no finalzinho do Evangelho que ele não julga por ele mesmo, mas ele então julga segundo os critérios aos quais então o Pai o revelou, o qual ele aprendeu e vivenciou e testemunhou para cada um de nós. Então, queridos amados irmãos, graças a Jesus, nós podemos então reconhecer um rosto misericordioso do Pai, como nos narra o Evangelho de domingo, do 4º domingo da Quaresma, a qual nós então ali rezávamos no domingo passado. A primeira leitura de hoje também vai nos falar desse Deus misericordioso. Nos diz aí o profeta Isaías: isso diz o Senhor, eu atendo teus pedidos com favores, olha só, e te ajudo na obra da salvação. Então Deus aqui dizendo para nós que acolhe e atende os nossos pedidos, que atende os nossos favores. Mas é preciso até mesmo saber o que pedir. Por exemplo, temos pessoas que pedem a Deus para ficar rica. E ela fica rica, ela começa a oprimir. Ela então esquece as suas origens, perde a humildade, se torna uma pessoa soberba. E Deus então vai atender uma oração dessa? Para quê? Para a condenação da pessoa? Não. Então é preciso saber o que nós pedimos a Deus. E, principalmente porque a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder tanto para o bem quanto para o mal. Então precisamos ponderar as palavras a qual proclamamos, para que depois não colhamos os frutos, seja eles quais for, para o bem ou para o mal. Uma mãe, por exemplo, que fala para o seu filho: você é um burro, você não sabe nada. Você pode criar aquilo um trauma dentro da criança, ou do jovem, ou adolescente, e ele cresce com aquilo que bloqueia ele então aprender, absorver o conhecimento.
e ele realmente se torna naquilo, né, uma pessoa com dificuldades, não burra, né? Mas aqui é somente um exemplo, mas se torna um jovem com dificuldades. Então é preciso ponderar as palavras, porque a palavra tem poder, tanto para edificar quanto para destruir. E segue ainda Isaías dizendo aí para nós. Ele vai então dizer que Deus, ele vai nivelar, ou seja, vai aplanar todos os vales, montes, para que nós possamos novamente trilhar o nosso caminho. Nada pode nos impedir de trilhar os caminhos do Senhor. É claro, a única coisa que pode nos impedir é o nosso não querer, o nosso fechamento a essa mensagem de vida e salvação. E com certeza nós queremos permanecer no caminho do Senhor, mas para que isso, de fato, aconteça em nossa vida, abramos o nosso coração, deixemos que o Senhor então nos conduza sempre em caminhos suaves, porque, como nos diz o salmista de hoje, misericórdia e piedade é o Senhor. E é nessa misericórdia que nós queremos então nos banhar. É nessa piedade que nós queremos então nos colocar, para que possamos então, reconhecendo nossas faltas, nos arrependendo dos nossos erros, possamos novamente trilhar os caminhos da salvação, ao qual o Senhor veio ofertar a todos, até mesmo os judeus, como ouvíamos no Evangelho, a salvação é para todos. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então estar sempre de coração aberto para acolher a palavra de Deus. E essa palavra que tem força, que tem poder, ela possa então produzir os frutos na vida de cada um de nós, nos ajudando a ser sinal do amor de Cristo, misericordioso e piedoso, que veio visitar todos os corações arrependidos. Que Maria Santíssima, Mãe das Dores, interceda por cada um de nós e nos ajude a podermos alcançar a vida nova em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.